A paz do Senhor Jesus. Momento devocional. Aqui quem nos fala é o pastor João Ferreira, nessa terça-feira, 4 de maio de 2021. Vamos ler a palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 e 26. Irmãos, observando aqui, aquele homem perguntou a Jesus o que devia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse a ele que tudo que tinha que fazer estava escrito na lei. E então ele falou sobre a lei. E quando ele falou da lei, falou sobre o próximo. E Jesus disse para ele que ele devia fazer o mesmo. Mas ele ainda perguntou quem é o próximo. E Jesus disse assim: descia de Jerusalém para Jericó um homem e foi apanhado pelos salteadores pelo caminho, ou bem traduzido, ladrões, e então o espancaram e deixaram meio morto ou semi-morto. E então, casualmente, passava por ali um sacerdote que viu e passou de largo. De repente também passou um levita e viu o homem caído, passou de largo. Então apareceu um samaritano e viu o homem caído, teve compaixão, pegou aquele homem, colocou sobre o seu próprio animal, levou até uma estalagem, um lugar de hospedaria, e deixando o homem lá, deu um dinheiro para o dono daquela estalagem e disse para ele: olha, cuida bem desse homem, se caso o dinheiro que eu estou deixando aqui não dá para o tratamento, quando eu voltar, eu restituirei o restante que gastar com ele. Mas, irmãos, nós estamos agora diante de uma palavra a descobrir realmente quem é o próximo e qual é o papel do próximo. O próximo, ele precisa às vezes de usar de misericórdia, mas também quem está andando na zona de perigo tem que saber como se comportar para usar de misericórdia. Não podemos levantar nenhum julgamento contra o sacerdote e o levita, porque eles também estavam correndo risco naquela estrada perigosa, cheia de ladrões. Mas, voltando para o texto lido, a pergunta que aquele homem fazia, ele estava querendo apanhar Jesus em alguma falha. Mas, no entanto, Jesus respondeu para ele o que ele devia fazer. Então, ele perguntou para aquele homem: quem é realmente o próximo desses três para você? Aí ele disse o que usou de misericórdia. Ele disse: então, vai e faça o mesmo. Nós estamos vivendo em dias difíceis e andando em zona de perigo. Nesse tempo de pandemia, às vezes a gente lê esse texto e às vezes você acha que tem alguma coisa que falta em nós, mas não esqueça do perigo. O sacerdote e o levita estavam andando em lugar de perigo. Por isso, talvez eles não puderam socorrer o homem, por medo. Nesse tempo de pandemia também, às vezes alguém diz assim: mas alguém está enfermo e por que não vai visitar? E às vezes faz algumas cobranças, mas lembrando que a doença é perigosa e ela pode pegar a qualquer momento em alguém, então precisa ter as cautela. Mas isso
não significa que nunca vamos usar de misericórdia para com uma pessoa. Jesus disse àquele homem: olha, você deve fazer o mesmo. Nunca deixar alguém caído e que não venha prestar socorro, né? Devemos fazer isto, mas hoje com muita sabedoria, com muito cuidado, porque em vez de ser o próximo com sucesso, de repente pode acontecer de tornar também um ferido à beira do caminho. Então precisa atentar-se para essas palavras e ter muito cuidado. Então, irmãos, quem é realmente o próximo? É aquele que faz o bem. De repente você encontra pessoas que é da família, que está bem próximo, bem familiarizado, e às vezes não é esse que vai ajudar. Quem pode ajudar pode ser o estrangeiro. De qualquer nação, de qualquer família, vai sair alguém e este é o próximo que pode estar ajudando. Então a gente pensa, né, refletindo essas palavras, tomamos para nós que nós devemos pertencer à família ou à nação daqueles que sempre faz o bem, daqueles que sempre desejam o bem para o próximo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Ele nos dê força para nós praticarmos o bem.